Olá, sonhadores, sejam bem-vindos a mais esse episódio da série Meio dos Transportes. E hoje a gente vai falar sobre os portos e os cais. E o cais, né? A palavra já é no plural, né? Bom, é o seguinte: vai ter, né? O sonho do navio, o símbolo do navio, que eu já gravei, né? Para a gente entender a simbologia do porto, eu vou ter que retomar aqui o do navio, tá? O navio, ele representa uma estrutura entre relações. Então, é o aspecto interpessoal, né, de relacionamento do sonhador com as outras pessoas. E geralmente ele envolve uma estrutura familiar, amorosa, todo o conjunto, tá? Mas é mais íntima, beleza? Então, quando a gente tem um navio, ele aparece essa estrutura, ligada à família, né? Junto com o relacionamento amoroso, tudo, envolvendo tudo, mas muito ligada a essa estrutura familiar, tá? Então, assim como a gente vê, né, dos aeroportos, é uma extensão do significado do avião. Então, o avião fala sobre relacionamentos amorosos, aeroportos fala todo um padrão, né, pré-conjugal ou pós-conjugal relacionado à individualidade do sonhador. Não é o par, como aparece já, né, no avião. No avião estou falando de par. Então, mesma coisa está ligada aqui. Navio, ele é uma estrutura familiar, todo o conjunto daquelas pessoas, beleza? Os portos, o padrão individual seu ligado àquela estrutura familiar. Então, eu vou observar aqui, né, o que ele representa, tá entendendo? Individualmente, tá? Dentro daquela estrutura familiar. Ou seja, seus padrões específicos sejam herdados da sua família, sejam seus, propriamente ditos, originais, seus, conectados àquela estrutura familiar, tá bom? Então, isso a gente vai ver no símbolo dos portos, ok? Então, geralmente é um símbolo que está ligado a apegos, desapegos, esses padrões, tá? De afetuosidade ou falta disso, tá? E que está ali conectado àquelas pessoas de convivência, beleza? Familiar, tá? De convivência familiar, ok? É muito raro a gente estar falando aqui de trabalho, carreira, de conexão com a galera do carreira e tudo mais. A gente geralmente está falando aqui de família, tá bom? Então, esse é o símbolo do porto. Agora, vamos falar sobre o símbolo do cais. Quando a gente chega para o símbolo do cais, é uma mudança assim drástica, tá? Geralmente, ele é um símbolo que está ligado à morte, tá? Então, é um símbolo que fala sobre desfazimento, mas nesse sentido, de perda de alguém, tá? É um símbolo mais conectado a, assim, a vida reencarnatória, mas também essa passagem para o campo espiritual. Então, ele fala dessa transição, beleza? Entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado, tá? Então, ele fala sobre essa transição. Então, geralmente é um símbolo que, quando ele aparece, é um símbolo muito pesado, tá? A gente vê um sonho muito, enfim, né? Muito perturbador, muito pesado, muito. Acontecem geralmente coisas muito dramáticas nesse sonho também, né? Acontecimentos dramáticos, às vezes relacionados àquela causa da morte, tá? E chega nesse ponto do cais em que mostra essa passagem, essa transição, né? Em que a própria energia daquela pessoa, não é necessariamente do sonhador, tá? O sonhador pode ter um sonho
com esse símbolo, mas está relacionado a uma outra pessoa, tá? Que geralmente é a pessoa que aparece no sonho. E aí, então, é uma fase de transição entre o estado de vida e passagem para a morte, tá bom? Então, geralmente é um símbolo muito denso, muito pesado, evoca muito o sentimento de luto, né? E geralmente é um sonho perturbador. O que acontece lá do sonho, o sonhador, ele fica perturbado, tá? Então já muda totalmente de conotação, de significado comparado ao porto, tá? Porto está tudo conectado à vida, estrutura familiar, enfim, né? Aos apegos, aos vínculos, e tal. E o cais não. É todo um desfazimento, é uma energia toda de desfazimento, desvinculação, ou seja, de realmente de transição da vida para a morte, tá? Então ele muda totalmente o significado mesmo, tá bom, Fernanda? Então espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima.